Olá, boa noite a todos, a todas. Eu sou o professor Fábio, né, e hoje nós vamos, começar uma discussão aqui, né, uma aula, né, da disciplina Tópicos em Literatura Brasileira, pela EFELESH, da Unifesp, né, do curso de Letras. E hoje nós vamos trabalhar 2 textos que estão para vocês no programa, que já foi encaminhado para vocês os PDFs, né. E são 2 textos, um chamado O Conceito de Cor Local no Romantismo Brasileiro e a sua presença no romance A Divina Pastora. O texto é do autor, do teórico da literatura Cláudio Cruz, né. Esse texto é um texto da revista Letras de Hoje, de Porto Alegre, de março de 1995, vocês encontram facilmente aí à disposição na internet. E também, o segundo texto, nós temos o Do Grotesco e do Sublime, não é, que é o prefácio, à obra Cromwell, né, que é uma obra de 1827, né, do escritor Victor Hugo, escritor do romantismo francês, aquele que fez a obra, Os Miseráveis, né, que foi para Broadway depois, foi para o cinema, vocês conhecem toda a narrativa. Bom, o prefácio do Cromwell o Cromwell, a obra é do Victor Hugo, e o prefácio é do próprio Victor Hugo, e se tornou um texto canônico, muito famoso sobre teoria literária, porque é uma espécie de manifesto estético, do romantismo, francês, e do romantismo, movimento estético no geral do século XIX, né. Muito que bem. Então a gente vai começar. Eu quero, na verdade, fazer aqui um apanhado de algumas ideias, né, e a gente vai começar, discutindo essa ideia da cor local, né, entendendo um pouco o que é esse conceito. Aí eu vou fazer uma apresentação geral, daí a gente vai para o texto do Cláudio Cruz, né, o conceito de cor local no romantismo brasileiro, e eu vou amarrar com um trecho do Grotesco e do Sublime do Victor Hugo. Esse é meu plano, fazer uma espécie de leitura geral, né, não vou esmiuçar cada texto nos mínimos detalhes. A ideia é meio trazer para mim, fazer uma leitura que interessa, para o nosso engajamento aqui, que é tentar entender as representações de natureza na literatura brasileira. Para a gente pensar as representações de natureza, e dentro delas o que eu chamo de telurismo, eu quero, num primeiro momento, destacar o que é o conceito de cor local, não é? Então, por isso eu selecionei esses 2 textos que eu achei os mais importantes para a gente, localizar essas questões. Bom, então, de onde começa? O que eu estou querendo com esta nossa primeira aula teórica? Eh Eu quero, como eu já anunciei no vídeo anterior, eu quero estudar as representações de natureza na literatura brasileira, na nossa arte literária, e para isso eu quero definir o conceito de telurismo, não é? E eu começo nesse esforço teórico de definir o conceito de telurismo, o conceito de sentido da terra, não é? Primeiramente, em oposição a um outro conceito, o conceito de cor local. E o que é o conceito de cor local? Nas artes, no geral, especificamente na literatura. A cor local é um conceito muito amplo que é utilizado nas artes, na verdade, é uma metáfora pictórica que vem do mundo da pintura, não é? Que é importada para a literatura e para a história, não é? E, no geral, cor local significa a aparência do lugar, né? Pode significar as representações do real, né? Alguns gostam de entender cor local como a vocação realista de uma obra de arte, né? Aquela obra de arte que busca representar com bastante realismo o lugar onde ela está, o tema que ela trata com as suas especificidades. Esse é um jeito muito amplo de encarar a cor local e não está errado chamar a cor local dessa maneira. Muito que bem. Mas eu estou querendo chamar, ou seja, chamar a cor local dessa maneira, ou seja, as representações da realidade de um específico lugar seria a cor local. Seria um nome, né? Dar-se-ia o conceito de cor local. É um jeito de pensar a cor local. Mas aqui eu estou querendo pensar com mais especificidade. O conceito cor local, pensá-lo assim, seria pensá-lo
como mímese, né? Como a representação do real. A representação do real, cor local. Então você pega uma obra de arte que ela representa o lugar onde ela está, o lugar que ela narra, o lugar que ela mostra, né? Isso é cor local. Bom, é um jeito de compreender. Mas eu quero aqui entender um pouco da história desse conceito cor local. E esse conceito cor local, ele ganha força na arte literária e na escrita da história no século XIX. E principalmente com um momento da nossa cultura que nós costumamos chamar de romantismo. É com o romantismo que nós podemos localizar o auge do uso do conceito que nós chamamos cor local. Vamos lá. Feita essa pequena apresentação, eu trago à baila o nosso primeiro texto, o texto número 1, não é, que vocês têm aí o PDF, né, o conceito de cor local no romantismo brasileiro e a sua presença no romance A Divina Pastora. Muito legal. Se a gente for, ele começa apresentando essa questão da cor local, que ele fala, olha, a gente pode genericamente dizer da cor local em vários momentos, como eu acabei de dizer, mas o momento áureo, mais importante, mais pujante do uso desse conceito é no romantismo, tanto brasileiro quanto de toda a Europa. Muito que bem. A gente já vai localizar o nascimento dessa ideia de cor local, o nascimento não vamos dizer, né? A força dessa cor local com a primeira teórica, com uma importante teórica da literatura, do romantismo, que é a Madame de Staël, numa obra chamada Da Literatura, que ela publica em 1800. Né? Nessa obra, ela tem um trecho chamado dos diferentes climas do norte e do sul. Né? Ela é uma autora francesa, e ela começa a falar de como são diferentes, né? Pictoricamente, imageticamente, né? O clima são diferentes, né? De cada região. Nesse momento, a Madame de Staël, o texto dela é muito importante, ele frutifica, ele fecunda em toda a literatura, tanto brasileira, das Américas, quanto da Europa. Nesse momento, ela faz uma coisa muito importante. Ela rompe com o universalismo que a cultura ocidental herdava do iluminismo, né? Se a gente lembrar do iluminismo no século XVIII, o iluminismo é o pensamento da razão, do ser humano, né? Mas do humano no sentido geral, no sentido essencial, né? Quando a gente fala de iluminismo, a gente está aí com Kant, né? A gente, né, do Aufklärung alemão, né? A gente está pensando em Rousseau, Montesquieu, Diderot. Esses pensadores pensam, né, o homem no sentido lato da expressão, não é? Pois é, aqui nós começamos a entrar no particular, no processo de individualização. Ou seja, Madame de Staël rompe com o universalismo e fala, olha, nós temos aqui uma literatura do norte e do sul, imagens do norte e do sul da França. Quando ela começa a fazer isso, ela começa a estimular a particularização. E nós podemos dizer que a particularização é a grande característica dessa época da nossa cultura, que genericamente, sem amarras, por favor, nós podemos chamar de romantismo. O romantismo é a arte do particular, não é? Tanto que nós temos, por exemplo, o ultrarromantismo no Brasil, de Álvares de Azevedo. O que é o ultrarromantismo? É o romantismo mais radical, é o romantismo que se aprofunda na sua mais pujante raiz, que é o romantismo do eu, né? Das profundezas do eu, né? O Antônio Cândido gosta de falar, né, na formação da literatura brasileira, nos avatares do egotismo, não é? Ou seja, é o lirismo, é a profundeza do ego, não é? O ultrarromantismo. Né? Muito que bem. Mas o autor aqui, o Cláudio Cruz, ele gosta de lembrar que entre o universal e à medida que a gente vai se individualizando, chegando até o mais particular, o mais individualizado, a meio caminho nós temos uma outra coisa, nós temos a nação. Então, é justamente nesse contexto de processo de individualização que nós vamos ver o surgimento da preocupação com literaturas nacionais, não é?
Então, por exemplo, em 1810, nós vamos ter a obra de Walter Scott, do Romantismo, né? O escritor Walter Scott publica um livro chamado Literatura e Nacionalidade. Isso em 1810. Em 1800 tínhamos Madame de Stael. Em 1810, Walter Scott. Em 1834, o literato e político espanhol Alcalá Galiano, com a obra Literatura Espanhola, siglo XIX. Né? Vamos conhecer um pouco disso? O autor traz para a gente, o Cláudio Cruz. Vamos dar uma olhada? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Olha lá. Isso. Estamos aqui. Olha o texto do Cláudio Cruz aqui. O conceito de cor local no romantismo brasileiro e sua presença no romance A Divina Pastora. Vamos à página 32 do texto, não é? Quando ele vai analisar para a gente, né? Ah, aqui na página 32 eu fiz vários grifos aqui. Né? Ele vai analisar justamente o que está acontecendo aqui com as reflexões de Walter Scott em 1910. Tal estação intermediária, não é, entre o extremo iluminismo, a generalização do mundo da razão, da humanidade, do iluminismo, né, até os avatares do egotismo ao profundo eu, nós temos no meio do caminho nessa estação intermediária que é a nação. E ele diz, tal estação intermediária veio a ser a terra natal do escritor e fundamenta uma das instâncias básicas do movimento romântico, ou seja, o nacionalismo. Em 1810, 10 anos, portanto, após a publicação de Da Literatura por Madame de Stael, o escritor Walter Scott publica Literatura e Nacionalidade, onde defende a tese de que a verdadeira poesia surge da íntima comunhão que se deve estabelecer entre o escritor e a natureza. Olha lá o nosso tema aparecendo, né? Natureza da qual emanam os sentimentos patrióticos daquele. Tais sentimentos patrióticos, no entanto, estavam para ele solidamente vinculados às Highlands escocesas, às terras altas, né, a região montanhês, né, da Escócia, né, os Highlanders, não é? Certo? Bom, veja, no século XIX, a representação de natureza se torna cara, mas essa representação de natureza, que nós podemos chamar de cor local, ela começa a ganhar uma coloração de nacionalidade. Em 1834, no Alcalá Galiano, que eu falei aqui, né, no Literatura Espanhola, siglo XIX, né, nós vamos ter aqui, ah lá, aqui embaixo, ó, aqui eu não pus grifo, a história nacional, as tradições populares e a fisionomia do país estão repletas de elementos poéticos e novelescos. Deixem-nos, portanto, revelarem-se e façam da sua poesia aquilo que os críticos, medianamente informados, supõem que seja nacional e natural, embora realmente não seja. Em vez de descrições vagas, deem-nos quadros característicos de sua bela paisagem natural. Em lugar das fábulas de uma mitologia exaurida, ouçamos as próprias tradições e superstições populares. Em lugar de caracteres copiados de livros estrangeiros, observem a natureza humana da terra em que nasceram e escrevam com base nela. E se voltarem os olhos para o passado, familiarizem-se com a história e não terão dificuldade em vestir suas personagens corretamente. Olha que interessante. O que nós temos aqui, vou falar um pouquinho. O que nós temos aqui, veja, quando aparece a natureza na literatura romântica, ela surge imbricada ao ideal de nacionalidade. E veja que o Alcalá Galiano já coloca esta nacionalidade vinculada à história da nação. Hum, nossa, professor, parece que mais do que a natureza, é preciso mostrar a nação, a natureza da nação, e uma natureza da nação imbricada, amalgamada, né, junto com a história da nação. Olha que interessante. Parece que literatura e história são as duas faces de Juno, né, os dois lados de uma só moeda, como diria o clichê. Muito que bem. Mas, professor,
E o que o Cláudio Cruz vai falar sobre a questão da nacionalidade em relação ao Brasil? Você colocou elementos aí da Europa, mas no Brasil. Bom, o Antônio Cândido, nosso, né, mas talvez um dos mais importantes, se não o mais importante teórico da literatura, né, brasileiro, né, ele coloca justamente que a força da nacionalidade romântica é muito pujante nas Américas independentes, não é? E que justamente porque no século XIX nós temos processo de independência das Américas, é ali que a cor local vai se contaminar mais proeminentemente com o sentido de nacionalidade. Ela, mais do que se mostrar como em função do pitoresco ou do exótico, a cor local vai ter a função de dizer da natureza, mas a natureza do lugar, mas uma natureza do lugar que seja condizente com aquilo que é, ou ainda aquilo que alguns querem que seja a chamada nação. Certo? Vamos compartilhar de novo terra e vamos ver a tela, terra também, né? Vamos ver como é que o nosso amigo Antônio Cândido vai mostrar isso aqui, né? Olha lá, estou aqui na página 33, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu sou meio cegueta, né? Olha lá. No entanto, pela particularidade de serem países recém-libertos politicamente ou em franco processo de independentização, foi na América que a conjunção romantismo-nacionalismo ocorreu de forma mais visceral. Antônio Cândido afirma que o romantismo brasileiro foi tributário do nacionalismo, embora nem todas as suas manifestações concretas se enquadrassem nele. Ele foi o espírito diretor que animava a atividade geral da literatura. Mais adiante, o historiador da literatura brasileira completa sua tese, chegando a tocar na questão do tema local, que tema local nós sabemos é o modo que Antônio Cândido cita a cor local. Sobretudo, e havia a citação do Cândido, sobretudo nos países novos e nos que adquiriram ou tentaram adquirir independência, o nacionalismo foi manifestação de vida, exaltação afetiva, tomada de consciência, afirmação do próprio contra o imposto. Daí a soberania do tema local e sua decisiva importância em tais países, entre os quais nos enquadramos. Certo? Olha que interessante. Então, veja, olha que curioso, né? Nacionalidade, natureza e história são três coisas amalgamadas no século XIX, na cultura do século XIX, não é? É interessante que não raras vezes nós vamos ver que a cor local é importantíssima para a literatura, que se quer uma literatura nacional, que se quer uma literatura que diga do caráter do brasileiro, do Estado-nação brasileiro, do povo que se quer no Brasil, do povo que se quer do Brasil, não é? Mas também na história nacional que se constrói. O Brasil se torna independente em 1822. E aí nós vamos ter uma primeira literatura que se quer plenamente nacional, o romantismo. Esse fenômeno vai acontecer na literatura, a cor local é importante para a literatura, mas é importante para a história. Eu vou mostrar para vocês uma coisa muito, muito interessante aqui, ó. Voltemos aqui a nossa tela aqui, né? Olha lá. Aqui nós temos uma dissertação muito interessante, né? Eu recomendo bastante a leitura, eu vou enviar para vocês, deixar como recomendação, mas eu não pedi para vocês lerem, tal. É muito interessante, né? Da Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, do Eduardo Wright Cardoso, A Cor Local, e a escrita da história no século XIX,
o uso da retórica pictórica na historiografia nacional. Esse rapaz aqui, que vai publicar na cidade de Mariana, em Minas Gerais, 2012, a sua dissertação, né, na Universidade Federal de Ouro Preto, na nossa outra querida federal, e vai mostrar algo muito interessante, que o conceito de cor local é muito importante porque ele garante aquela necessidade do historiador em dizer, eu vejo, a narratividade da historiografia precisa de uma trópica, né, literária, que é a metáfora, e esse sentido de realidade vem pela metáfora do pictórico, não é? E para isso se faz necessário, né, que Januário da Cunha Barbosa, Adolfo Van Hagen e aqueles que circundam o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, chamado IHGB, façam uso do conceito de cor local para produzir a sua narrativa historiográfica. Mas espera lá, calma, professor. Então nós temos algo que é uma metáfora pictórica, não é? Que algo que vem da pintura para a arte literária e para o fazer acadêmico historiográfico? Sim, sim. Então, espera lá. Então, existe um pouco de literatura na história, existe um pouco de história na literatura, e a arte da pintura está circundante aí. Sim, está circundante aí, né? Ninguém é uma ilha, nem a ciência é história, né? Que é uma espécie de ciência narrativa, uma narrativa de cunho científico. Gosto de pensar como Paul Vane, né? É um romance real. O historiador fala do que aconteceu, né? Fazendo uso da metáfora da cor local, assim como a literatura. Veja, no momento de surgimento da importância, da necessidade de afirmar-se enquanto nação, há uma historiografia brasileira que se funda na cor local e há uma literatura brasileira que se funda na cor local. Certo? Maravilha? Bastante interessante, né? Bom, voltemos. Fica de recomendação essa dissertação de mestrado, muito valorosa, né? E eu gostaria de fazer um percurso aqui, continuando no texto do Cláudio Cruz, um percurso bem interessante. Ele mostra para a gente em dois momentos, né, da história da cultura ocidental, em 1813 e 1826. Em 1813, nós temos um historiador e escritor chamado Jean de Sismondi, com a obra de la littérature du Midi de l'Europe, né, que é a literatura do sul da Europa, né, que vai discutir, a partir da obra de Silva Varenga, brasileiro, né, a questão do nacional e a cor local. Nossa, então historiadores da literatura europeia estão olhando para a literatura brasileira e pensando o conceito da cor local. Sim, em 1826, Almeida Garré vai escrever a obra Parnaso Lusitano ou Poesia dos Autores Antigos e Modernos, e vai fazer uma crítica à escrita da obra O Uruguai, de Basílio da Gama, né? E ali ele vai falar, olha, falta cor local em Uruguai do Basílio da Gama, não é? E na mesma época, em 1826, Ferdinand Denis, historiador e escritor francês, vai escrever Résumé de l'histoire de la littérature de Portugal, né? Resumo da história da literatura de Portugal, né? Me perdoem aí o meu espanhol, meu francês macarrônico, não é? Veja que interessante, historiadores da literatura, né, debatendo sobre a literatura brasileira e pensando ela de modo diferente em relação a Portugal, devido ao seu grau de maior ou menor dependência e proximidade da literatura portuguesa, não é? Eu vou mostrar aqui para vocês no texto as citações e vejam como isso é interessante, né? O que eu já queria mostrar para vocês, assim, olha que interessante, né? Nós temos Jean de Sismondi, um historiador, se não me engano é suíço, né? Que vai falar da cor local em Silva Varenga. Nós temos Almeida Garré, o escritor do romantismo, né? Português, falando e fazendo uma crítica ao Uruguai do Basílio da Gama, do romantismo, não é do romantismo, né? Do Basílio da Gama, do Uruguai da literatura brasileira, né? E nós temos o Ferdinand Denis, que é um historiador francês, mas de extrema importância aqui no Brasil. A especialidade dele era a
a história brasileira, né? Ele se debruça sobre a história, ele é muito lido e cultivado, cultuado aqui no Brasil, não é? E ele também vai fazer análise da questão da cor local. Vamos aqui para essas citações e vocês vão ver como tudo isso vai ficar muito claro, né? Olha lá, vamos voltar para o nosso texto. Aqui, a página 35, um longo destaque aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui como o Cláudio Cruz ele mostra o debate entre esses três historiadores, né? O suíço Jean de Sismondi, o Almeida Garré, né? Português, e o Fernand Denis, francês, mas todos tendo o Brasil como foco para definir cor local e para debater sobre cor local. Né? Vamos lá. Aqui na página 35, né, ele vai falar ele vai começar falando do Garré. Propugnava, desta forma, para esta literatura, a mesma liberdade que o Brasil havia conseguido no plano político. Isso é o Ferdinand Denis falando, né? Ficou famoso o trecho em que diz que a América deve ser livre, tanto na sua poesia como no seu governo. Este fato conduz a uma maior complexidade no conceito de nacional presente em Denis, em relação a Garré. Se em Garré o caráter nacional era dado basicamente pela representação do cenário brasileiro, coincidindo desta maneira com a cor local de Sismondi, em Ferdinand Denis, o cenário brasileiro é apenas uma parte, ainda que muito importante, do caráter nacional. É apenas a sua parte mais concreta, mais visível, mais plástica, recebendo o nome genérico de natureza brasileira. Mas, além desta, a literatura deveria se encarregar de representar também a história pátria, suas tradições, os grupos étnicos. Vê-se, pois, que amplia-se bastante o conceito do nacional. O espaço nacional, algo bastante concreto em Sismondi, já está em boa parte abstratizado em Denis, ficando suscetível o conceito às mais variadas ideologias. Onde é que eu tô? Socorro. Ideologias. E estas irão se propagar abundantemente em torno do conceito de nacional, a partir do momento em que os críticos brasileiros forem adentrando nas discussões literárias, em especial a partir da eclosão do movimento romântico de 1836. Veja como engordou o conceito de uma literatura nacional quando Joaquim Nabuco, em 1860, escreve sobre ela. Olha lá, nós começamos em 1800, lá em Madame de Staël. Vemos como esse conceito ele vai se desenvolvendo e se arraigando na cultura do romantismo. Em 1860 a gente está começando a terminar o romantismo, né? Mas veja como a gente tem cada vez mais o amalgamar das representações da natureza vinculadas a um ideal de nação. A cor local é a natureza vista pelo prisma dos ideais de nação. Vamos lá à fala do Joaquim Norberto, que é historiador. Né? A originalidade da literatura de qualquer nação se demonstra por si mesma, transuda de suas obras nessa cor local, que provém da natureza e do clima do país. Patenteia-se dando a conhecer-se nos próprios costumes, uso e leis da sociedade. Mostra-se nas inspirações da religião que segue o povo. Distingue-se finalmente das suas ficções históricas, derramando um reflexo dessa glória que faz pulsar de entusiasmo os corações bem gerados. Nossa, que interessante, né? Quanto valor moral, quanto valor nacional idealizado, uma só nação, um povo, uma religiosidade, não é? Nós estamos no segundo reinado, 1860. Em 1860 nós temos Dom Pedro II, né? E nós temos justamente o catolicismo, né, como religião oficial, né? Você era obrigatoriamente católico estando no Brasil, morando, sendo brasileiro aqui no Brasil, né? Dom Pedro II, como imperador brasileiro, ele tinha o poder do padroado, né? Ou seja, ele é uma espécie de papa do Brasil, papa da religião católica brasileira. Percebe o poder da religião? Percebe até hoje como a questão religiosa é algo de fundamental importância para pensar a cultura brasileira? Qual religião brasileira, como que isso é hoje? Isso são outros 500, literalmente. Mas
né? Percebe essa importância de como não dá para falar da estética literária sem cair na questão da ideologia, da cultura, da política, né? Vamos lá. O nacional que em Garré quase confundia-se com a cor local de Sismondi, mais genérica, né? Uma cor local somente a natureza, contém aqui, além desta cor local, mais costumes, usos, leis, religião, ficções históricas, né? Uma desmaterialização do conceito de cor local, né? Para a gente encaminhando para o final do texto que eu quero comentar com vocês, eu quero colocar vocês a par de um conjunto de textos publicados por Alencar em 1856. A gente volta 4 anos antes do historiador aí falar, em 1860, né, da cor local. Em 1856, José de Alencar, isso, aquele que escreveu o Guarani, aquele que escreveu Iracema, aquele que escreveu Lucila, e que depois vai escrever o Sertanejo também. Opa, não é exatamente a cor local romântica mais. Com o sertanejo a gente tem uma outra coisa, né? A gente vai devagar mapeando essas questões, né? Mas Alencar, em 1856, vai publicar uma série de cartas em jornais de circulação nacional, acho que jornais do Rio de Janeiro, se não me engano, fazendo uma crítica duríssima à obra que tinha sido publicada no mesmo ano e que já tinha caído nas graças de Dom Pedro II, do imperador Dom Pedro II, né, chamada A Confederação dos Tamoios, obra de Gonçalves de Magalhães. É muito interessante a gente perceber como Alencar vai para cima de Gonçalves de Magalhães, destruindo a obra de Gonçalves de Magalhães e dizendo: esta obra não pode ser uma obra digna do romantismo brasileiro. E por quê? Porque há um mau uso das representações de natureza. É o mau uso da cor local. A cor local em Gonçalves de Magalhães não dá conta da nossa nacionalidade. Olha lá, segundo Alencar, a cor local, as representações de natureza não dão conta de falar do Brasil. É preciso entender a natureza à luz de um ideal de nação. Certo? Isso fica claro? Vamos lá compartilhar o texto de novo? Olha lá, a gente vai para esta proposta do Alencar e eu vou aqui para a página 39 e 40. Olha lá, isso daqui é um resumo, ele vai mostrar trecho por trecho os debates, né? Os ataques, né, de Alencar a Gonçalves de Magalhães, né? E daí a gente vai entender aqui onde isso vai nos levar. E vem, depois de expor, quem expor, né, que é um sujeito desse verbo, é o Alencar. Depois de expor via comparações de todo tipo a grande fragilidade do poema, né, do Confederação dos Tamoios, Alencar passa a tratar do poema em si, criticando aspectos cada vez mais concretos e objetivos relacionados no principal com a questão da cor local. Realiza uma verdadeira desmontagem do poema, não deixando pedra sobre pedra. Dirige-se para o final da carta nestes termos. Limitou-se a mostrar o que já sabíamos de cor e, salteado, copiou sem embelezar, escreveu sem criar e acha ainda um amigo tão indulgente e tão cego pela afeição que não duvida em afirmar que ele pintou a natureza brasileira e descreveu os costumes indígenas com poesia e naturalidade. Ele está acusando, né, de não dar conta da riqueza do nacional. Depois disto, fica só faltando o golpe final e que acaba vindo logo na sequência. É então que toda a estrutura da carta pode ser bem apreendida e o seu objetivo fundamental torna-se evidente. É preciso acabar com esta questão e dar por uma vez como ponto decidido que a cor local, como a entendemos, como a entendem os mestres da arte, não existe na Confederação dos Tamoios. Olha lá, o conceito de cor local, como a entendem os mestres da arte, não existe na Confederação dos Tamoios.
Aí voltamos ao autor do texto aqui. Aqui, Alencar tocava no ponto nevrálgico da estética romântica brasileira. Não expressar convenientemente a cor local era não expressar convenientemente o Brasil, né? Cor local e Brasil, há uma equalização necessária, intrínseca, senão não é cor local. Alencar tocava assim na camada mais remota e essencial da estética romântica brasileira, a expressão da natureza americana. Não cumprida este contento, de nada valeria o resto. Assim era o pensamento daquele jovem crítico em 1856. Daqui para frente eu não vou mais fazer uso desse texto, por quê? Porque ele vai falar de Caldre e Fião e a Divina Pastora, que são uma obra produzida na literatura sul-rio-grandense brasileira e que, no caso, entra em algumas especificidades que, por hora, a gente não precisa tocar. Eu quero chamar vocês aqui para o texto do Victor Hugo, né? Que eu passei para vocês em 2 PDFs, né? Vocês podiam escolher o PDF 2 ou 3, aquele que tivesse com a resolução melhor, que você gostasse mais, mas é o mesmo texto com edições diferentes. Eu escolhi aqui o texto que eu chamei de número 3, né? Que eu selecionei as páginas de 48 a 74, e aqui eu estou selecionando as páginas de 62 e 63, né? Para ler com vocês. E para quem tiver o PDF 2, a página pode ser da página 70 e 71, né? Olha que interessante. Para quem se perder nos PDFs, é simples. Vai no rodapé de número 151, né? A tradução é a mesma, né? São edições diferentes da mesma tradução. E ali vai falar, olha, no rodapé 151, nota de rodapé 151, Hugo vai tratar do problema da cor local. Olha lá, né? Por que eu trouxe essa obra aqui? Porque essa obra foi escrita em 1827, ela é importantíssima para dar conta, ela é um grande manifesto do romantismo, e ela vai falar sobre a importância do drama, ela vai fazer Victor Hugo vai fazer uma análise histórica dos gêneros literários como momentos da história da civilização, o que é civilização, o que é história para Victor Hugo, isso é um problema que a gente pode ficar discutindo pela eternidade, mas assim, né, para a visão romântica, eurocêntrica, com todas as limitações do Victor Hugo, o autor do século XIX, né? Preciso lembrar, com todas essas limitações, para ele existiam momentos da história da literatura ocidental, né? Um primeiro momento que seria lírico, um segundo momento que seria épico, e o terceiro momento da literatura moderna que seria a literatura dramática, enfim, há uma grande discussão sobre se é prosa, se é verso, qual é a forma, enfim. Só que nesse conjunto de tratados, desse tratado ético-estético sobre o escrever drama e a importância do drama na literatura romântica, a essência dramática da literatura romântica, ele fala da importância da cor local. E a essência que eu quero destacar é aqui. Vamos ler juntos? Vamos lá. Concebe-se que para uma obra deste gênero dramático que ele está tratando, se o poeta deve escolher nas coisas, e ele o deve, não é o belo, mas o característico. Não que convenha dar, como se diz hoje, cor local, isto é, acrescentar tarde demais alguns toques berrantes aqui e ali, num conjunto, aliás, perfeitamente falso e convencional. A cor local não deve estar na superfície do drama, mas no fundo, no próprio coração da obra, de onde se espalha para fora dela própria, naturalmente, igualmente, e por assim dizer, em todos os cantos do drama, como a seiva que sobe da raiz à última folha da árvore. O drama deve estar radicalmente impregnado desta cor dos tempos. Ela deve, de alguma forma, estar no ar de maneira que não se note, senão ao entrar e sair do que mudou de século e de atmosfera. É preciso certo estudo, certo trabalho para aí chegar, tanto melhor. Está bem que as avenidas da arte estejam obstruídas por espinheiros diante dos quais tudo recue, exceto as vontades fortes. Aliás, é este estudo sustentado por uma ardente inspiração que preservará o drama de um vício que o mata, o comum.
O comum é um defeito dos poetas de curta visão e de curto fôlego. É preciso que, nesta perspectiva do palco, toda figura seja reduzida a seu traço mais saliente, mais individual, mais preciso. O vulgar e o trivial mesmo devem ter um acento. Nada deve ser abandonado. Como Deus, o verdadeiro poeta está em toda parte presente ao mesmo tempo na sua obra. O gênio se assemelha à máquina de cunhar que imprime a efígie real tanto nas moedas de cobre como nos escudos de ouro. Gente, a crítica do José de Alencar ao Gonçalves de Magalhães está neste trecho, né, da obra de 1827 de Victor Hugo. A medida da cor local é um gênio, e um gênio a serviço de um tempo histórico que é o tempo histórico da nação. Vamos voltar e ler com calma isso daqui? Vamos ler com muita atenção isso daqui? Existem coisas, né, curiosíssimas aqui. O drama deve estar radicalmente como raiz. Olha as metáforas orgânicas. Antes aqui ele usou metáfora. Olha a natureza aparecendo na forma do texto de Hugo. Não é só no que ele diz, é como ele diz. A cor local não deve estar na superfície do drama, no fundo, no próprio coração. Uma metáfora orgânica humano, do corpo da obra é no coração, de onde se espalha para fora dela, como, né, como veias, né? Própria, naturalmente igualando, por assim dizer, em todos os cantos do drama, como a seiva. Agora ele passa para a vegetação, como a seiva que sobe da raiz, a última folha da árvore. Este corpo humano, humano no centro, né, desse humanismo romântico, ele é ele vê a natureza uma continuidade entre ser humano e natureza. Este corpo humano que tem como artérias e veias, tem como seivas de uma árvore que percorrem seus ductos, né? Como é que chama? Seus vasos liberulenhosos, né? Da árvore cuja seiva percorre toda a planta. Olha o Victor Hugo não dando ponto sem nó, né? Veja, o drama deve estar radicalmente, como a raiz, impregnado desta cor dos tempos. Que tempo é esse, gente? O tempo vai chover, não vai chover? Não. É o tempo, aquele tempo hegeliano, aquele tempo da história. Ela deve, de alguma forma, estar no ar, né? De maneira que não se note, se não entrar e sair, que se mudou de século e de atmosfera. Olha lá, existe um sentido de historicidade nessa cor local. Essa cor local, essa organicidade é uma organicidade que se vê como uma árvore, como natureza, que se vê como ser humano, que tem coração. É uma árvore porque tem raiz, porque tem seiva, mas é ser humano porque tem coração. E as raízes dela se espraiam na história, né? Olha a essência dessa nacionalidade aqui. É que fala, nossa, professor, mas isso é um detalhinho. É, mas Vitor Hugo não é bobo, né? A gente deve ler com essa atençãozinha, né? Que essa pegando nas filigranas aqui, né? A contrapelo. É preciso certo estudo, certo trabalho para aí chegar tanto melhor. Está bem, olha o que ele vai fazer aqui. Está bem que as avenidas da arte estejam obstruídas por espinheiros, diante dos quais tudo recue, exceto as vontades dos fortes. Olha que interessante. Aliás, é esse estudo sustentado por uma ideia de inspiração que o preservará o drama do vício que o mata, o comum. Veja que existe, né? Como é que é? A arte ela tem espinhos, espinheiros, né? Existem plantas que se arvoram de modo espinhoso pela arte e cabe a este poeta, né, ela veja que esta planta ela entra pelas avenidas, ela se opõe às avenidas, né? Veja, há uma picada na mata, há uma clareira, há uma avenida aberta por seres humanos e por vezes tem uma erva daninha, não é que a erva daninha do comum, que se chega e cabe a esse escritor fazer o quê? Matar o mato, matar a erva daninha. Veja que no próprio sentido, existe uma natureza que se recusa, existe um sentido de natureza que se afirma. A natureza que se afirma é a natureza que se aproxima do ser humano, cujos vasos liberulenhosos são também artérias, onde tem um coração, e as raízes fincadas na história. E a natureza que se recusa, eu estou fazendo uma análise da forma, da retórica de Victor Hugo,
né? E a natureza que se recusa é uma natureza que é a natureza do comum, do corriqueiro, que se interpõe diante do gênio. Qual é a medida? O gênio, a genialidade do escritor, que como um Deus, não estou louco, ele vai falar aqui, né? Ele compara com um Deus, né? Lá. O vulgar e o trivial mesmo devem ter um assento. Nada deve ser abandonado. Como Deus, o verdadeiro poeta está por toda parte presente, ao mesmo tempo na sua obra. O gênio se assemelha à máquina de cunhar que imprime a efígie real, o rosto do rei, tanto nas moedas de cobre como nos escudos de ouro. Olha lá, essa narrativa de natureza do senhor Victor Hugo é uma natureza que tem como medida o cunhar de moedas reais, que é a face de um rei, de um gênio, que é a medida das coisas, que é uma divindade, que é um deus, e que vale-se das metáforas orgânicas à medida que essa organicidade, que essa natureza está a serviço do homem e de um homem cuja raiz está na nação. Mas existe uma natureza que é a erva daninha, que se impõe diante das avenidas e que atrapalha os artífices desse gênio que é Deus. Olha como Alencar está fazendo uso desse conhecimento de Cromwell. Olha como esta visão de natureza da literatura romântica é uma visão engajada. Olha como a visão da cor local romântica é uma visão de natureza que tem um sentido ideológico, que tem um sentido político, que tem um sentido de uma natureza, sim, mas uma natureza a serviço da grandiosidade de uma nação, da grandiosidade de um povo. E não de qualquer povo, de um povo, né? Nós vamos ver lá no romantismo, né? Que existem pessoas aqui que estão fora dessa nacionalidade brasileira. Quem é esse brasileiro, né? Que povo se quer? Que nação que se quer? Qual é o projeto político de Estado, de nação, de povo e de natureza? Qual é a natureza que se elege para ser a natureza do romantismo? Eu estou definindo estou em busca de definir aqui com vocês o conceito de telurismo, mas de antemão eu já afirmo que a cor local romântica, e ainda que nós podemos usar o conceito de cor local de modo genérico, o cara falou do dia a dia, falou da cor local, pode ser, mas não é essa. O grande sentido da cor local e do romantismo, né? A cor local romântica, deixa eu me interromper aqui, a cor local romântica é o grande sentido de cor local, né? É o ápice do uso desse conceito de cor local. E quando se fala da cor local, se fala de natureza, mas essa natureza não é uma representação de natureza que se impõe diante do homem, do ser humano. É uma natureza que está a serviço de um valor, de uma ética, de uma política que tem no seu valor de nacionalidade o ponto mais alto. Obviamente, um tipo de nação, um tipo de povo. Bom, para mim fica muito claro que o telurismo, o sentido de natureza que eu quero construir, ele nasce em oposição ao o sentido de telurismo que eu quero observar na literatura brasileira. Ele justamente se apresenta na literatura quando a gente tiver a derrocada desse sentido de cor local romântica, né? Uma natureza que não pode ser encarcerada num projeto de nacionalidade. Por ora, vamos entender essa ideia de Estado e natureza, de civilização e natureza. Vamos entender a cor local em sua dimensão ética e política. Certo? Acho que é só isso. Espero que vocês leiam os textos, né, do Grotesco e do Sublime de Victor Hugo, que vocês leiam o conceito de cor local
no romantismo brasileiro e a sua presença no Romance Divina Pastora, de Cláudio Cruz. Né? Façam um bom proveito dos textos e nós teremos encontro aí na próxima sexta-feira para conversar sobre essas questões. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, e espero que vocês se divirtam bastante e aprendam muito, lendo bastante. Muito obrigado, boa noite.